Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa série. E se você está aqui, muito provavelmente é porque o conteúdo faz sentido para você, para o seu momento de vida. No último vídeo dessa série, nós falamos sobre pausa consciente, falamos sobre parar e poder ter um tempo de descanso, um tempo para si. E eu venho tentando aqui nessa série mostrar para você o quão importante é você se auto-ouvir, né? Você ouvir a si mesma. Por que eu tô falando isso ressaltando e falando isso para você agora, bem no início do vídeo? Porque existe sempre uma tendência que a gente acelere os processos, que a gente acelere as coisas, que a gente faça com que as coisas acabem rápido quando elas são desconfortáveis. E eu já quero começar falando isso, porque eu sei que o vídeo que nós estamos gravando agora, esse vídeo de hoje, ele vai trazer um tema que vai gerar um pouco de desconforto em você. E sabe por que eu sei disso? Porque quando aconteceu na minha vida, não me gerou apenas desconforto, me gerou um pouco de confusão emocional e me proporcionou momentos de muitas lágrimas. Então, eu quero que você fique aqui, quero que você, se possível, compartilhe este conteúdo, especificamente esse vídeo de hoje. Eu sei que ele é a realidade de quase todas as mulheres com as quais eu já conversei, com as quais eu já ajudei, interagi e, sem exceção, todas foram positivas ao me declarar que já vivenciaram o que eu vou abordar aqui nesse vídeo hoje. Então, eu quero que você compartilhe com o máximo de mulheres que você puder esta mensagem, tá? Olha, muitas coisas a gente acaba deixando passar e a gente acha que foi fraqueza, a gente acha que foi coisas do nosso caráter que a gente não deu conta, a gente começa a se julgar em determinadas situações da nossa vida. Mas eu quero te dizer de novo, hoje eu quero dar um passo mais profundo junto com você. Porque quando você começa a perceber o condicionamento, a culpa, o estado de alerta, surge algo, uma fase inevitável na nossa jornada, que se chama reconstrução. Essa fase na minha vida, ela me rendeu muitas reflexões, muitas e muitas terapias e também me rendeu muitos aprendizados. E eu confesso a você que foi na fase da reconstrução aonde eu mais me conectei comigo mesma e confesso a você que houve muitas vezes em que eu tive muitos momentos reflexivos, inclusive acompanhados de muitas lágrimas, onde eu precisei observar a mim mesma e entender quem eu estava me tornando e o que estava ficando para trás. Para se reconstruir, você vai precisar fazer uma coisa muito importante. E é por isso que eu comecei o vídeo dizendo que esse é um vídeo importante para você compartilhar. Você vai precisar enterrar versões suas. E isso é muito desconfortável de ouvir e é desconfortável sim de admitir e de fazer. Você vai precisar enterrar versões suas que te ajudaram a chegar até aqui. Só que deixa eu te dizer uma coisa, é libertador fazer isso. Dói, eu não posso mentir aqui. Eu jamais mentiria para você. Dói. Se despedir de versões nossas, dói. E eu me lembro, inclusive, do dia em que eu fiz isso. Simbolicamente, obviamente, mas foi um processo. E quando eu me despedi de vez, foi num momento muito especial da minha vida e foi num dia muito especial que eu dei adeus a muitas das versões que me ajudaram a chegar até onde estou. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não vai reconstruir a sua vida, preste atenção, carregando intactas as identidades que foram criadas para você sobreviver. Tem identidades, tem versões da Daiane que elas precisaram existir para que a Daiane pudesse sobreviver. Só que agora
elas não são mais necessárias. E é por isso que eu digo despedir-se das versões e enterrá-las, porque até aqui elas cumpriram o papel delas, que foi de autopreservação, de sobrevivência. Mas agora elas não são mais necessárias. Elas foram estratégicas, foram inteligentes, mas elas não são mais sustentáveis. Sabe por quê? Porque até aquele momento em que você precisava dessas versões, você não tinha consciência ainda do condicionamento que você estava vivendo. Percebe? Quando a gente não tem consciência, a gente passa a agir no automático. Então essas versões elas vão aparecendo de forma automática para tentar nos fazer sobreviver. E isso é muito importante. Por isso que eu sempre falo e repito aqui no meu canal, você não é fraca, você não está quebrada, você só foi condicionada e aprendeu a viver de um jeito para poder sobreviver. Só que a partir do momento que você percebe isso, você começa a fase da reconstrução. E essas versões não vão poder acompanhá-la. É como se eu falo isso como se eu estivesse enxergando uma mulher indo para frente e algumas mulheres ficando para trás. E é por isso que muitas vezes dói. Porque aquela versão sua, ela fez parte de quem você é por muito tempo. E eu falo que eu tive esses momentos reflexivos em que eu chorei, porque foram versões da Daiane em que eu tive que me despedir. Eram pedaços de mim que eu conhecia muito bem. Eram identidades que eu tinha cultivado por muitos anos. E elas faziam parte da pessoa que eu era. Mas hoje, elas não cabem mais na pessoa que eu estou me tornando. Elas não cabem mais na identidade que eu estou construindo. Elas não vão caber na mulher que você está se tornando. Elas não caberão na mulher que você está reconstruindo. E é por isso que muitas vezes dói. Então, duas destas versões costumam ser muito, muito fortes na mulher. A primeira é a mulher obediente, né? A mulher que diz sim para tudo e a mulher que tem essa submissão extrema. E a segunda é muito mais comum do que você imagina. É a mulher salvadora. A mulher que quer salvar e transformar tudo. A mulher obediente aprendeu cedo que segurança vinha de adaptação. Então, ela se adapta, quem assistiu os outros vídeos aqui sabe que eu dei vários exemplos, ela se antecipa, né? Se ela enxerga um risco de ter confronto em algum ambiente, em algum lugar que ela vai, ela já se adapta àquele ambiente, ela é obediente ao padrão. Para quê? Para não causar desconforto. E a mulher salvadora? O que você me fala dela? A mulher salvadora, ela aprendeu que ela deveria ser a que vai resolver tudo. Enquanto a mulher obediente, ela é talvez mais pacata, mais silenciosa, né? Ela diz amém para tudo. A mulher salvadora, ela é dinâmica. Ela tá sempre resolvendo problema. Ela entra onde ninguém quer entrar. Ela sente responsabilidade emocional por todo mundo. Não, você tem que fazer tal coisa, senão o fulano vai ficar triste. Olha, você tem que reagir assim e fazer assado, porque senão você vai gerar um confronto. A mulher salvadora, ela tá sempre se metendo nas coisas para encaixar as peças, para resolver os problemas. E só que ninguém sabe que ela sente muitas vezes necessária só quando ela é indispensável. Tipo, não tem mais ninguém que pode fazer isso, só eu posso. Aí ela se sente necessária, ela se sente amada, se sente validada, se sente importante. Só que por trás da mulher salvadora, e eu fui essa mulher por muitos anos, por isso que eu posso falar. Por trás da mulher salvadora existe muitas vezes uma mulher exausta. Ah, mas ela é admirada. Ela é admirada de um jeito ruim. Porque quando a mulher tá saudável, quando nós estamos num andamento, numa dinâmica saudável, você não vai querer ser a salvadora, porque você vai estar sempre cansada. E quem tá saudável não admira isso. A pessoa vai olhar e falar assim, nossa, coitada. Né? Ela tá sempre cansada, tá sempre tendo que dar conta de tudo, ela não para. Quem está funcionando de maneira saudável não admira isso. Pode ser que muita gente se beneficie da utilidade dessa mulher salvadora. Sim. E aí as pessoas passam a elogiar, por quê? Porque é muito bom ter uma salvadora por perto. Ela resolve tudo.
Ela se mete em tudo, eu não preciso nem fazer nada, não preciso levantar da cadeira que ela resolve. Apareceu um problema perto dela, ela já resolve. É bom ter uma salvadora por perto. Só que ninguém sabe, essa mulher, por trás disso, ela está exausta. E ela aprendeu isso muitas vezes na fase de formação, na infância, como eu. Você aprende que você é amada porque você é útil. Então quer dizer que se eu não for mais útil pro fulano, ele não me ama mais. Se eu não tiver mais nenhuma função na vida do Beltrano, eu não vou mais ser amada. É uma verdade dura de se enfrentar. Quando a gente coloca todas as nossas fichas e aposta numa versão de utilidade. Eu fiz isso por muito tempo. Muito tempo. Até que eu entrei em colapso pela exaustão. Porque você não foi criada, você não vai funcionar bem sendo a salvadora. Então essas são as duas maiores versões que a gente encontra, muitas vezes, nas dinâmicas de mulheres que precisam se reencontrar, resgatar a sua identidade. São as duas versões de mulheres mais comuns de se encontrar. E você pode olhar toda mulher que é salvadora, né, que ela tem essa característica, esse perfil, geralmente ela é uma mulher muito cansada, emocionalmente, muito frustrada, muito depressiva. Porque ela resolve para todo mundo, mas ela não olha para dentro dela, ela não resolve a vida dela. E isso acontece porque, é igual eu acabei de falar, foi um jeito de se salvar. Mas você acabou de falar que ela não faz nada por ela mesma, mas o sistema dela entendeu que se ela salvar os outros, se ela arrumar a vida de todo mundo, ela não vai precisar lidar com a dor que tá dentro dela. E isso foi o que foi possível. E tá tudo bem. Eu sempre digo, aqui é espaço seguro, ambiente seguro. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem para ser julgadas. Nós estamos aqui para nos tratarmos de forma com acolhimento, de forma respeitosa. Então, se por muito tempo você foi a salvadora, você não é fraca, nem covarde por isso. Pelo contrário, foi um dinamismo, foi uma dinâmica, foi uma forma do teu corpo e da tua mente, do teu emocional te proteger. E é por isso que dói dizer adeus às nossas versões que não fazem mais sentido nos acompanhar em nossas novas jornadas. Então, reconstrução, uma vez eu perguntei isso na terapia. Falei, eu vou ter que ser outra pessoa? Então agora reconstruir, eu vou ter que ser outra mulher, vou ter que ser outra pessoa. Não. Pelo contrário. Você vai fazer, você vai cavar essas versões, vai tirando até encontrar você. Onde você está? Quem é você de verdade? Você vai precisar reconhecer que essas versões suas te protegeram, que elas te ajudaram a segurar muita coisa, mas também vai precisar admitir que talvez elas estejam impedindo você de viver com leveza. Então a reconstrução exige coragem para deixar morrer o que um dia te manteve viva. Ai, como dói isso. Olhar para essas versões suas e falar assim, elas não cabem mais no meu futuro e na mulher que eu quero ser. E com elas, com estas versões, respira até fundo. Muitas vezes, muitas outras coisas vão embora junto. Às vezes, até relacionamentos, às vezes amizades, às vezes ambientes de trabalho. Porque o que sustentou aquela mulher condicionada não vai mais ser útil dentro desse novo formato que você começa a viver. E é muito comum você observar uma pessoa que está se reconstruindo e está começando a entender essa jornada de autoconhecimento. É muito comum você ver esse tipo de pessoa com várias mudanças na vida. Ela muda de ambiente social, ela muda às vezes até de cidade, ela muda de dinâmicas, por exemplo, de relacionamentos, ela muda às vezes de trabalho. Por quê? Porque para de fazer sentido para ela. E o despertamento que ela tem é tão forte e é tão grande que é como se ela estivesse sendo expelida daqueles ambientes. Ela não aguenta mais ficar lá. Por quê? Porque não vai sustentar mais ela. Aquelas versões não sustentam mais. Então, é muito comum quando a gente deixa ir essas versões, outras pessoas irem junto.
Porque as pessoas estavam amarradas àquela dinâmica que não faz mais parte de quem você está se tornando. E por que eu falei que isso me rendeu muitas reflexões, isso me rendeu muitas lágrimas também? Porque isso vai te dar uma sensação, e eu não vou falar sobre isso hoje exclusivamente, mas eu vou falar no próximo vídeo, isso vai te dar uma sensação de vazio temporário muito grande, tá? Então eu olhava para dentro de mim e eu pensava assim, quem eu sou? Eu não me vejo nessa mulher. Eu me vejo na Daiane antiga. Eu lembro direitinho, teve uma sessão minha que eu falei assim, ó, eu não sou essa pessoa. Eu sou agitada, eu sou uma mulher que tá sempre fazendo as coisas, eu sou uma mulher que tá sempre em desafio, tô sempre aceitando novos desafios, eu tô sempre em movimento. Eu sou uma mulher vibrante, eu sou uma mulher que tem muita vida. E eu achava isso. E aí o meu médico virou e falou assim, mas você não vai deixar de ser essa mulher. Só que você vai aprender a ser a mulher que você é de maneira sustentável. E ele usou um exemplo que eu nunca esqueci. Quando você pega um carro e você vive com ele acelerado no último, você nunca diminuir a velocidade, você vai estourar o motor desse carro. Vai acabar com as peças do carro. Vai trazer um desgaste para o carro que ele não foi feito para suportar. E ele disse, a mesma coisa é o teu sistema nervoso, a mesma coisa é o teu sistema emocional e a mesma coisa é o teu corpo. O teu corpo não foi feito para estar sempre em estado de alerta, em sobrevivência. Está sempre no pico do cortisol, no pico da adrenalina, sempre no pico. O teu corpo não foi projetado para isso. O teu corpo foi projetado para você viver. Um dia você tá bem, às vezes você tá melhor, no outro dia às vezes você não tá tão bem e ok. Um dia você tá eufórica, no outro dia você não tá. Um dia você tá vivendo uma adrenalina muito forte, uma situação, uma viagem, sei lá. Outro dia não, outro dia você tá em paz, em calma, você tá, né, relaxando. Se você não aprender a viver do jeito que o corpo foi projetado para viver, você acaba com o teu sistema. E lembra que eu falei nos outros vídeos? Você entra em estado onde o corpo grita. Burnout é quando o corpo grita no último, que foi o que aconteceu comigo. Não vai parar? Então peraí que eu vou te parar. Não vai refletir? Então peraí que eu vou fazer você refletir. Não vai se observar? Não vai se escutar? Então peraí que eu vou fazer você se escutar. É isso que acontece. E muitas vezes até doenças físicas, infarto, etc., são frutos de uma vida onde a pessoa não para nunca. E não para o corpo, não para a mente, não para a alma, não para nunca. E dito isso, né, que eu falei, que você vai deixar aí versões, eu espero muito que você esteja entendendo, eu quero trazer uma realidade. Você não precisa, presta atenção no que eu vou dizer, eliminar essas versões todas na sua vida. Algumas você vai precisar mesmo, são tóxicas. Mas você não precisa eliminar todas as versões. Então quer dizer agora que eu vou eliminar todas as minhas versões. Não estou dizendo isso. Mas você precisa parar de permitir que elas governem todas as suas escolhas. Então por isso que eu venho ensinando para vocês aqui a importância de se escutar, a importância de se observar, a importância da reflexão. Quem não pensa nunca vai escolher de acordo com aquilo que é importante para si. Quem não se prioriza nunca vai fazer escolhas que preservem a si mesma. Você quer ver um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Quem conviveu comigo nessa época vai lembrar. Teve uma época da minha vida profissional que eu tava tão agitada e tão assim nessa função da minha versão salvadora, que eu queria consertar tudo ao mesmo tempo, que eu dirigia, eu trabalhava viajando. Eu me lembro uma vez, isso marcou tanto a minha vida, que eu fui fazer uma viagem, né, fazer uma visita a um cliente e de repente, gente, eu dirigi, saí de casa às 5 horas da manhã, dirigi. De repente, quando eu olhei na placa, né,
Naquela época eu morava no interior de São Paulo. Eu olhei para a placa, eu estava perto do Paraná. E aí eu falei assim, que loucura é essa? Que eu vim perto do Paraná, de carro, para fazer uma visita, e depois eu vou voltar no mesmo dia. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, sabe? No cansaço, na minha exposição, no perigo, no fato de ser arriscado, por exemplo, uma mulher pegar a estrada sozinha à noite. E se o carro quebra no acostamento? Eu não parava para fazer essas reflexões. Eu ia no automático. Ah, é para fazer, vamos fazer. Ah, é para ir, vamos lá. E a partir daquele dia, isso eu já estava no processo, né? Eu já estava no processo. Porque nesse dia bateu pesado. E eu falei, nossa, eu tô perto do Paraná. O que é isso? O que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida e com a vida das minhas filhas? Porque é altamente arriscado o que eu estou fazendo hoje. E foi numa dessas experiências que eu comecei a desconstruir esse ambiente onde eu performava. Então eu comecei a falar mais nãos e a observar. Essa versão salvadora, ela me prejudica muito. Então, ela não pode mais governar as minhas decisões. Da próxima vez que eu tiver que fazer uma viagem, o que eu vou avaliar? Se vale a pena, o risco. Não quer dizer que você não vai trabalhar. Vou, mas eu vou e vou dormir. E eu volto no outro dia, descansada, não vou pegar a estrada à noite, não vou me arriscar. Esse é um exemplo super prático que eu estou dando para você, que eu estou dando a você. E que muitas vezes a gente não faz as escolhas pautadas naquilo que é melhor para nós, mas através da nossa versão que governa a nossa vida. Então, eu quero fazer uma prática com você hoje e eu quero que você reconheça a função de uma versão antiga. Escolhe qualquer uma. Ai, Daiane, nem sei desse negócio de versão. É uma versão sua. Uma pessoa como que... Por exemplo, você pode se observar como você é como mãe, como você é como amiga, como você é como esposa, se você for, como que você é como namorada, se você tiver um namorado, como que você é no trabalho, como você é como filha. Observa todas essas versões suas e reconhece, né, a função de cada uma. Escolhe uma dessas versões. Talvez você possa escolher a versão obediente, não sei, talvez a salvadora. E pergunta para si mesma, tá? Esse exercício é o exercício prático de hoje. Pergunta a si mesma, o que essa versão fez por mim? Do que ela me protegeu? Em que momento ela foi necessária? Então, vou repetir. Escolha uma das versões e aí pergunte a si mesma. O que essa versão fez por mim, como pessoa? Do que essa versão tentou me proteger? E em que momento ela foi necessária? E a partir disso, você vai perguntar algo mais honesto. Você vai perguntar assim, ó, ela ainda é necessária? Eu ainda preciso dela na minha vida? E se você chegar à conclusão de que não, eu não preciso mais dessa versão obediente, eu não preciso mais dessa versão boazinha, eu não preciso mais dessa versão salvadora, eu não preciso mais dessa versão forte que dá conta de tudo, que é uma outra versão também. Você vai se despedir dela. E é por isso que eu falei que rende lágrimas muitas vezes e reflexões. Porque você vai ter um momento, você pode, se quiser, eu fiz isso. Eu sentei onde eu estava, eu coloquei uma música que eu queria ouvir e eu chorei bastante, mas eu me despedi dessas versões que não iriam mais me acompanhar porque elas não eram mais necessárias, mas com muita gratidão. Muita gratidão, porque eu sobrevivi graças a essas versões minhas. Então elas tiveram e cumpriram o papel delas na minha vida. Eu espero você para o próximo vídeo. Um beijo.